Olá, pessoal, bom dia. Vamos dar continuidade aos nossos conteúdos e depois corrigir uma atividade do caderno e do livro. Voltando aqui na página 360, o tema é os elementos da natureza e a paisagem. Então, as paisagens, nós vamos ver que constantemente elas estão sendo transformadas. Então, ela vai ser transformada, modificada pelos elementos da própria natureza e também pelos seres humanos. Então, os elementos da própria natureza, como os agentes internos, terremoto, vulcão, eles interfere modificando a natureza, né? A paisagem. Agora, os agentes externos, né, que estão no exterior do planeta Terra, nós temos aí a variação de temperatura, o vento, a chuva, a água dos rios. Desse modo, o autor coloca aí para vocês a ação, nessa foto aqui, a ação de agentes externos, como a água, ela está moldando o relevo. E o autor coloca para você que esses agentes internos e externos, que vivem aí transformando, modificando a natureza, eles têm entre eles uma interdependência. Então você diria, mas que tipo de interdependência é essa? É que você pode observar aqui nessa foto. O relevo dependendo da água, porque é a água que está moldando o relevo, né? Outros exemplos de elementos da natureza que têm interdependência entre eles por exemplo, a cachoeira e o rio, nós temos também a água do mar e a praia, nós temos também o vale e o lago, o relevo e a vegetação, são elementos da própria natureza que têm entre eles uma interdependência, um dependendo aí do outro. Agora, não só os elementos da natureza que interferem na paisagem, nós temos também os seres humanos também interferindo na paisagem. Você tem essa foto aqui, ó, onde mostra que o ser humano, para suprir as suas necessidades, eles criam diferentes elementos culturais. Então, eles fazem os prédios, as avenidas, eles constroem estradas, agricultura, né? Cuidam dos animais, criando aí a pecuária. Então, tudo isso que a gente vê são exemplos, né, de também os seres humanos transformando e modificando a paisagem. Dentro desses elementos da natureza, nós vamos ver também, na página 360, é, altitude e relevo e vegetação. Então, altitude a gente já aprendeu que é altura. Então, o autor ele traz para você na página 361, ele diz o seguinte: a superfície terrestre é marcada por áreas de diferentes altitudes, e alguns tipos de fauna e flora podem ser encontrados em determinadas diferenças de altitude. A cada quilômetro acima do nível do mar, a temperatura diminui 6,5 graus Celsius, então vai diminuindo. Então, quanto mais alto, mais elevado é um lugar, a temperatura se torna mais baixa. E os tipos de vegetação encontrados também, dependendo da altitude, vai variar, vai modificar. Por isso que no seu livro, página 361, o autor traz um esquema mostrando as diferentes formações vegetais e ele pega uma parte da Cordilheira do Himalaia, essa parte aqui que eu estou destacando no livro de vocês. Então, ele inicia primeiro aqui no pé da montanha, né? A gente diria na base da montanha, ele coloca aqui que são usados nessa parte inferior, o homem constrói os chamados terraços, onde que ele vai plantar arroz, né? Para aproveitar aí a superfície terrestre. Só que na medida que vai elevando a altitude, não vai tendo mais condições dele fazer uma agricultura. Por quê? Porque nós vamos ver que determinados metros acima vai modificando o tipo de vegetação.
e a temperatura vai diminuindo também. Então, por isso que depois dos terraços, nós vamos ter aqui nessa parte o que o autor coloca para você, que menores temperaturas, condições de umidades também são diferentes, e vai desenvolver aqui a floresta tropical. Mais acima, aqui por volta de 3.000 metros, áreas com pouco umidade, menos elevada aí, nós vamos ter aí também uma vegetação do tipo caducifólia. Por que caducifólia? Porque as folhas caem, caduca, né? Então, elas caem principalmente no outono e no inverno. Então, depois dessa região aqui, menos elevada, nós vamos ter uma outra que é um pouco mais elevada, né? Que tem aqui, ó, 4.000 metros. Então, nessa parte aqui, você vai encontrar uma vegetação conhecida como floresta de coníferas. Conífera porque ela parece um conezinho. Então, é a vegetação de pinheiros. Essa vegetação é encontrada muito em 4.000 metros de altitude na região aqui do Himalaia. Então, a gente vai observar que é característica deste lugar também por causa do clima, que é frio, e o pinheiro resiste e ele evita que a neve fique acumulada em cima dele, né? Então, é uma vegetação adaptada a essas altitudes. Antes do pico da montanha, o autor coloca aqui, ó, a formação vegetal que se desenvolve antes do pico nevados são os prados alpinos. É uma espécie de campos de vegetação rasteira, né? Plantinhas bem baixas. E já aqui, finalizando o pico da montanha, é onde que as neves são constantes. Por isso que ele fala assim, ó, no pico da cordilheira, a neve e gelo eternos, ou seja, que não se derretem ao longo do ano. Então, aqui você vai ver que a altitude, o relevo e a vegetação são fatores interdependentes. Um realmente depende aí do outro. Dando sequência ainda no nosso conteúdo, nós vamos ver a formação do solo, né? Dentro aí dos elementos da natureza e a paisagem. E dando continuidade, o autor traz para você na página 362, ele começa assim, ó: o solo é de extrema importância para a natureza e para as atividades humanas, porque é no solo que nós construímos tudo o que nós precisamos: moradia, as lavouras, né? As estradas para o nosso transporte, toda a nossa vida é a vida animal, vegetal, dos seres humanos, praticamente todinha é no solo, né? Olha só, então nós temos aqui o autor colocando diversos tipos de solo, eles são diferentes, por quê? Porque eles estão relacionados também com a rocha matriz, né? Então veja bem, os diferentes tipos de solo têm relação direta com elementos também diferentes da paisagem. Os solos se diferem de acordo com vários fatores. O primeiro dele é o tipo de rocha que originou esse solo. Se é uma rocha sedimentar, o solo vai ser um solo sedimentar. Se é uma rocha magmática, o solo é de origem magmática. Então, veja bem, o primeiro é o tipo de rocha que originou o solo. Segundo, as características climáticas, ou seja, a interferência e influência aí do clima. E o outro é a quantidade de matéria orgânica. Então, matéria orgânica é todos os organismos vivos e não vivos que estão presentes no solo. Essas matérias orgânicas que são animais mortos, folhinhas, troncos, que vão decompondo, faz com que, tendo muita matéria orgânica, o solo vai ter melhor fertilidade. Então, significa que a matéria orgânica é um adubo, né? E natural, é lógico. E o autor coloca aqui uma representação simplificada sobre
a formação do solo. E ele fala o seguinte: as rochas passam por processo físico e químico de fragmentação, ou seja, de quebra, né, provocado por agentes naturais. Então, lembrando que processo físico é a quebra da rocha por temperatura alta ou baixa, pela pressão, vai originar aí nessa quebra areia, vai poeira, cascalhos, né? E tem também esse processo químico que ele coloca, é a ação da água. Inclusive, ele coloca aqui, ó, os agentes físicos e químicos que são responsáveis pela fragmentação, esses agentes eles recebem, com o passar do tempo, esse processo físico e químico de fragmentação, recebem o nome de intemperismo. Hein? Então, é a água, a temperatura, o vento, as plantas, os animais, num processo que vai modificar aí o solo, a vegetação. E o autor coloca uma maneira bem simples aqui para a gente entender a representação de como seria uma formação do solo. Então, primeiramente, aqui embaixo, nós temos a camada onde se originou o solo. Então, é a rocha matriz, né? A rocha mãe. Então, essa rocha mãe, aqui você não vai ver praticamente nada de vida, que é uma rocha consistente, né? Dura. Aí, na camada intermediária, você vai começar a ver aqui uma quantidade de matéria orgânica menor, e você vai encontrar fragmentos um pouquinho maior da rocha. Já na última camada, que é o solo mesmo, né? A camada mais perto da superfície, é onde está o solo. Então, ele apresenta quantidades maiores de matéria orgânica e seres vivos. E é nessa região que você percebe plantas, animais, a nossa vida, né? Agora, ainda dando continuidade sobre os elementos da natureza, nós vamos ter página 362, 360 e, deixa eu ver aqui, 63. Na página 363, o autor coloca clima e as correntes marítimas. Nós vamos ver que as correntes marítimas, elas vão influenciar muito o clima, e influenciando esse tipo de clima, vai influenciar a vegetação e automaticamente também a vida das pessoas. Então, o clima é um fator fundamental quando nos referimos aos aspectos de uma paisagem. Por quê? Porque nós vamos ver que, de acordo com o clima, nós temos vegetações diferentes. E também de acordo com as correntes marítimas. Correntes marítimas ou correntes oceânicas são grandes massas de água dentro de um oceano. É como se fosse uma correnteza dentro do oceano. Por isso que o autor, nesse mapa aqui, ele mostra para nós as correntes marítimas. Nós temos correntes marítimas frias, que são essas de lilás, e correntes quentes, que são essas de alaranjado. Então, veja bem, o clima e as correntes marítimas apresentam grande relação entre si. Os oceanos ocupam 71% da superfície terrestre. Então, é nos oceanos que nós encontramos as correntes oceânicas ou correntes marítimas. Então, por isso que é bastante significativo a participação no clima das correntes marítimas, porque elas influenciam as características climáticas de diversas partes do planeta. Como assim? Olha, primeiro nós vamos analisar nesse mapa as correntes marítimas. Então, se você observa aqui, nós temos correntes marítimas alaranjadas, que são a quente, e essas correntes marítimas quente, quando ela passa numa região com temperatura baixa, ela aquece o ar e a umidade dessa região. Então, o que vai acontecer? Corrente quente, ela vai trazer umidade, vai trazer chuva.
Já as correntes frias, que são essas aqui de alaranjadas, elas vão exercer uma influência contrária. Ou seja, as correntes frias diminuem a temperatura e a umidade do ar por onde passa. Então, elas são correntes secas, né? Então, não vai trazer chuva. Então, por isso que o autor coloca no seu livro a seguinte frase: dessa maneira, podemos concluir que as correntes marítimas influenciam os climas, que, por sua vez, influenciam os tipos de vegetação e o modo de vida da população. Então, nós temos aí o clima sendo influenciado por correntes marítimas frias e correntes marítimas quentes. E, finalizando essa página, o autor coloca aqui para nós. Tá complicado aqui. Aí. A formação do deserto Atacama no Chile. Então, ele fala assim: olha, primeiro aqui no mapa, nessa região da América do Sul, está o Chile. Aqui está o Oceano Pacífico e a corrente de Humboldt, conhecida também como corrente do Peru. Ela é uma corrente fria. Olha como ele interfere no continente, como ela interfere para a vida das pessoas, da vegetação, né? As baixas temperaturas da corrente de Humboldt impossibilitam a evaporação das águas oceânicas. Isso faz a umidade do ar ficar baixa, influenciando, portanto, a existência de um clima seco e a formação, então, aí do deserto de Atacama, no Chile. Então, até aqui é a nossa aula. Agora nós vamos dar continuidade verificando a outra atividade que eu disse para vocês, que vai ser a correção. Então, nós temos, primeiramente, pedindo para você reler o conteúdo que já foi explicado na página 328 até 333. Então, quando você lê ou relê algo, você está adquirindo conhecimento. Depois, nós temos 4 questões que estão aqui. Essas 4 questões estão no seu caderno e aqui eu fiz uma correção. Então, você tem a primeira questão. Cite um motivo pelo qual as pessoas modificam a natureza. Então, nós já estudamos, vimos que são vários os motivos e principalmente, né, pelas necessidades em geral. Então, a resposta sua aí, você tem várias formas de estar respondendo. Mas para quem tiver dificuldade, eu já deixei uma resposta aqui. A número 2, dê um exemplo de como um lugar pode se diferenciar um do outro, principalmente pelas características, né, da natureza. Porque em alguns lugares você vai encontrar só florestas, outros você vai encontrar rio e cachoeira, outros só rio, outros lugares só deserto, outros montanhas. Então, eles diferenciam muito pelas características da natureza. A terceira questão, como podemos estabelecer relações com os lugares distantes, mesmo sem irmos até lá? Eu posso ter uma certa, um certo conhecimento, uma certa relação com o lugar, sem nunca ter ido lá. Né? Quando nós adquirimos produtos desses lugares, vamos assistir aí um filme, ver um documentário, ouvir uma música. Então, são várias as formas, e a gente já viu isso aí em aulas. Procure, na questão 4, produtos que você utiliza ou consome em seu dia a dia e que são de lugares distantes onde você mora. Então, aqui pode ser produtos lá da Bahia, pode ser produtos de São Paulo, da Argentina, né? De outros países da Europa, dos Estados Unidos. Lembrando que muitas vezes no supermercado você vai encontrar produtos aqui da Argentina, por causa do Mercosul, né? Pessoal, tem ainda também uma outra atividade, que ela está aqui na página, deixa eu ver, conferindo aqui, 334, 335 do seu livro. Foram atividades bem anterior, que eu estou fazendo questão de você, né, fazer correção. Então, essa aqui, ó, a foto, essa aqui. Página, realmente, 334, 335.
Com base, então, nessa foto, o autor pede, de início, a fotografia abaixo retrata uma cidade histórica do Brasil. Observe-a e depois responda as questões. Então, é uma atividade feita no próprio livro de vocês. Então, as questões são número 1 até a letra D. Na página seguinte, 335, você tem um texto falando aí de crianças do 6º ano que resolveram se juntar juntamente aí com os professores e produzir cartaz protesto para ser encaminhado a candidatos, né, que estão nas eleições municipais, para poder mostrar a eles a falta de manutenção nos brinquedos, a falta de cuidado com o parque, né? E aí você tem 2 questões sobre esse texto e finalizando aí uma questão um pouco pessoal. Então, as questões estão aqui. Então, fiz para vocês a correção. Então, a correção está aí, ó. A primeira questão: que elementos naturais você identifica na fotografia acima? Então, elementos naturais são aqueles da natureza. É fácil de lembrar, né? Então, você tem na foto, você vai observar aí rochas, nuvens, água do mar, algumas vegetações aí. Depois ele te pergunta na letra B, que elementos culturais são observados na paisagem? Aí, a letra B, os elementos culturais são edifícios, todas as outras construções, ruas, os navios que estão lá no fundo, né, da foto. Então, pessoal, aqui estão as outras respostas. Eu não coloquei as perguntas. As perguntas você tem aí. Depois você tem o texto, né? E novamente eu deixo aí para vocês as respostas para vocês estarem fazendo a correção das atividades bem anterior, tá bom? Faça com cuidado, leiam, estudem, tá bom? E que Deus proteja aí vocês, porque eu vou estar finalizando a aula. Fiquem, então, com atividades da semana, com muito cuidado, façam as suas tarefinhas. Beijos, beijos, até a próxima.